Nesse vídeo aqui, eu vim fazer uma coisa que vocês estão me pedindo há tempos. Acho que desde quando eu abri o canal, desde quando eu comecei a postar no Instagram, vocês sempre me pediram pra mim falar desse tema, que é a minha história com o Francesco, como eu conheci ele. E é isso que eu vim fazer aqui nesse vídeo. Hoje eu vou contar um pouco como a gente se conheceu. Também vou contar um pouco ali um pouquinho da minha história, porque não dá pra contar toda a minha história num vídeo, mas eu vou contar um pouquinho da minha história, em qual contexto eu conheci ele e como as coisas foram se desenrolando ali pra hoje a gente estar casado. Então, se você quer ver esse vídeo, se você foi um dos que me pediram no Instagram ou aqui no YouTube, fica comigo até depois da vinheta que eu vou te contar tudinho. Roda a vinheta! E bem-vindo de volta ao meu canal. E se você aí não me conhece, meu nome é Ellen e eu sou a criadora de conteúdo aqui no Ellen na Itália. Esse canal é maravilhoso, gente. Compartilho informações valiosíssimas para quem quer vir morar aqui na Itália. E ensino muitas coisas e também venho contar um pouco das minhas experiências, um pouco da minha vida e das coisas que eu venho vivendo aqui na Itália. Misericórdia, que vento é esse? Por favor, ajuda aí, né? Quero gravar. Gente, antes de eu começar aí contando a minha história, já vou pedir desculpa, gente, porque eu queria muito gravar esse vídeo. E tá uma ventania danada. E pra quem não sabe, eu gravo de frente pra janela. Então, tipo, eu tô vendo o furacão acontecendo e tô aqui gravando, né? Então já dá o like aí que o esforço tá sendo grande. Mas depois eu tento na edição arrumar aí se tiver algum ruído, alguma coisa. Mas eu quero contar a minha história hoje pra vocês. Então eu vou começar contando, gente, na ordem cronológica das coisas, né? Então eu vou contar mais ou menos como era a minha vida, qual momento eu estava passando. Antes de conhecer o Francesco, eu estava num momento um pouco difícil, mas um momento de muita luta, de muita motivação. E é isso que eu quero contar pra você, até mesmo pra servir ali até... Não digo nem só para pessoas que queiram vir para a Itália ou que tenham algum interesse em viver na Itália ou tenham alguma ligação específica com a Itália, mas que siga como, não digo uma lição, mas como um exemplo de como a nossa mente faz coisas incríveis na nossa vida e como que Deus escuta o que a nossa mente fala, né? Eu vou começar contando, né, de quando a minha vida teve uma virada por um lado um pouco difícil, que foi quando eu me tornei mãe solteira. Eu tive um breve relacionamento com uma pessoa, nessa parte eu não vou me aprofundar porque eu não quero dar ibope pra uma pessoa que não dá nada na minha vida, mas tive um relacionamento com uma pessoa, acabei ficando grávida, eu tinha 19 anos quando eu fiquei grávida, descobri, eu já tava ali, tinha acabado de fazer 20 anos, e fiquei grávida, essa pessoa não quis contato com a filha, no início falava que não ia assumir, enfim. Passei minha gravidez sozinha, lembrando que eu estava desempregada, lembrando que eu não tinha ainda meu ensino médio completo. Então foi um momento muito de incertezas e muito desafiador de saber que eu ia ter a chegada de uma criança na minha vida e sem saber o que eu poderia fazer. Mas uma coisa eu tinha certeza, que era a vontade de correr atrás das coisas e a vontade de chegar e fazer acontecer, porque não era só por mim. Eu tinha alguém que necessitava de mim até para comer. Então eu tinha que fazer alguma coisa pela minha vida. E assim foi discorrendo a minha gravidez. Na minha própria gravidez eu já comecei a pesquisar várias coisas, já fui começando a ver ali questão de emprego, já para mim já ter uma noção de quando eu ganhasse neném, o que eu ia fazer da minha vida. E assim foi. Eu ganhei minha filha, com um mês de nascida da minha filha, eu arrumei um emprego num hotel e fui ser camareira. Gente, foi muito louco, assim, porque eu limpava, era uma rede grande de hotel, e eu limpava, assim, acho que 24 quartos por dia, que é aquele quarto já com banheiro, tipo um quarto tamanho desse meu aqui, mais um banheiro essa palavra aí, junto, né? Mais um banheiro junto, gente, porque eu não vou tentar aqui, senão o vídeo vai ficar 20 minutos eu tentando falar essa palavra. Mas mais um banheiro junto e uma varanda. Então eu tinha que limpar 20 desses por dia e além de tudo, né, manter a minha copa ali, que é, pra quem não sabe, a copa é onde você deixa seus produtos, seus panos, suas roupas de cama, pra você ir trocando. Então tinha todo esse rolê aí. Era um serviço muito exaustivo, eu entrei lá, não vou negar, mentindo. Eu falei na entrevista que minha filha tinha 2 anos e minha filha tinha 1 mês. Inclusive, eu me trocava no próprio hotel, né, colocava no vestiário ali o meu uniforme. Eu meio que me escondia das minhas companheiras, porque eu ainda tinha aquele risco no meio da barriga. Sabe quando a gente fica grávida que dá aquele risco? E eu tinha muito forte, então dava pra perceber, uma mulher experiente que já teve filho, dava pra perceber que eu era recém-parida, minha barriga tava meio murchinha. Enfim, dava pra perceber que eu tinha ganhado neném recentemente. Então eu meio que me escondia no box pra me trocar, pra ninguém ficar reparando. Enfim, trabalhei lá, foi uma coisa boa pra mim, mas eu fiquei lá só 3 meses, porque o meu objetivo era ficar lá e fazer um curso de bombeira civil, e assim eu fiz. Eu fui, me matriculei num curso de bombeira civil,
Me informei, porque a minha percepção ou era arrumar um emprego como bombeira civil, porque eu ia ganhar um pouquinho mais e trabalhar 12 por 36, né? E também, se eu não conseguisse, fazer eventos. Ali eu podia fazer eventos madrugada, né? Tipo à noite, em baladas. E ficar com a minha filha durante o dia, trabalhar final de semana. Se eu fizesse, tipo, sexta, sábado e domingo de evento, eu poderia ficar trabalhando ali no final de semana. Minha filha ia ficar com algum familiar meu, seja minha mãe ou seja minha avó. E ali, eu passava a semana cuidando dela, dando atenção pra ela. E eu ia tirar praticamente a mesma coisa que eu tirava no hotel, né? Eu ia tirar ali uns R$ 1.200 por mês. Então dava pra me sustentar ela e ao mesmo tempo fazer o meu papel de mãe. E isso eu tô contando pra você, gente, porque eu trabalhei com uma pessoa como bombeira civil. Eu peguei muita amizade com essa pessoa e também com a companheira desse rapaz, né? E esse rapaz é italiano. E ele falava muito enrolado, gente. Ele não é que nem meu marido que fala bem. Então ele falava muito enrolado, muito enrolado. E eu não sei, por obra do destino, eu não entendia muito bem ele. Eu entendia ele nitidamente, gente, nitidamente. E eu conseguia repassar para os meus companheiros as ordens que ele estava dando, né? As instruções do trabalho que ele estava dando. Porque quando você é bombeiro civil, você tem que nem polícia mesmo. Você tem uma ostensiva ali, né, para você fazer no evento. Então eu fazia Fórmula 1, Carnaval, feiras de eventos, feiras no pavilhão lá da Imigrantes, do Tietê. Então eu fazia várias coisas, né? E eu sempre trabalhava para esse cara. Ele sempre me chamava porque eu era a única que conseguia entender o que ele falava e conseguia passar a informação sem dar erro ali, sem dar nenhum chabu. Então eu sempre falava, olha, fulano fica naquela posição, tal hora vocês trocam, tal hora alguém vai comer, então ali eu ia repassando. Isso criou na gente um elo de confiança e de amizade, né, no casal em si, né, no casal que eles eram sócios, né, no casal de sócios que também eram casados. E ali eu criei essa relação de confiança, essa relação de amizade, isso se manteve. Até que em um determinado momento eu decidi ir terminar meu ensino médio, né? Decidi terminar meu ensino médio, entrei num supletivo, consegui uma bolsa de estudos numa escola particular e fui trabalhar lá. Inclusive conheci uma pessoa maravilhosa lá, que graças a ela eu consegui terminar, gente, porque a situação era tão difícil que eu não tinha dinheiro de todo dia ir pra escola de ônibus, assim. Eu não consegui nem pagar o boleto do bilhete único escolar, pra você ter uma noção como a minha grana era muito curta, muito apertadinha. E graças a essa minha amiga, eu não vou falar o nome dela aqui pra não expor ela, mas ela sabe, se ela estiver vendo esse vídeo, ela sabe que é ela. Essa minha amiga, ela tinha uma moto. E ela, todo dia, eu conheci ela na escola, tá, gente? Não é amiga de longa data. A gente ficou muito amiga. E ela é uma pessoa do coração muito bom, então ela ia na escola, ia na minha casa todo dia, me pegava, me levava pra escola, que a gente era da mesma sala. A gente ficava a noite toda junto ali e depois me levava de volta. E tipo, ela é aquela pessoa que, tipo assim, ela queria comer o Mac, às vezes eu tava sem dinheiro, ela ia lá, pagava pra mim. Ela era muito boa, então eu acho importante também falar dela nesse vídeo, porque é uma pessoa que me ajudou muito. E graças a ela eu consegui terminar meu ensino médio, né? Ela me ajudou muito nesse sentido da locomoção, porque eu não teria, eu acho que eu ia desistir, porque eu ia ficar faltando por ser uma escola particular. Eles não iam abrir essa brecha pra mim tá faltando e mesmo assim ser aprovada. Então eu não ia conseguir realizar essa etapa. Mas enfim, quando eu entrei nessa escola, eu já não podia mais fazer esses eventos. Porque essa escola, como eu disse, ela é particular e ela era muito rígida até mesmo com atrasos e muito rígida também com faltas. Por exemplo, se você tivesse quatro faltas numa matéria, você já reprovava naquela matéria. Então eu não podia fazer eventos de sexta. E geralmente, como as pessoas, né, pedem ali, eu já tinha umas duas baladas que eu já trabalhava direto perto da minha casa. E eu tinha que ir sexta, sábado e domingo, né? E domingo eu fazia duas, que eu fazia o matinê e ainda fazia madrugada. Então não dava pra mim, né? Porque eu estudava à noite. Então como que eu ia na sexta-feira? Ficar até 11 horas e, tipo, depois ir pra balada. Além de tudo, além de ser perto, assim, geograficamente, era contramão pra ir de ônibus. Eu não tinha carro nem nada. Enfim, então eu tive que arrumar uma outra solução para trabalhar. E foi aí que um dia, eu no Facebook, rodando lá meu feed, eu vi um anúncio na Chácara Santo Antônio, ali perto de Santa Amaro, não sei quem conhece aí, mas era ali naquela região, eu sou de Interlagos, então era perto, de uma moça precisando para um salão de cabeleireiro, para ser manicure. Gente, eu sempre soube fazer minha unha, eu nunca fui assim, eu nunca tinha trabalhado, mas a minha avó já tinha sido manicure e desde sempre eu faço minha unha, eu sei fazer minha unha muito bem, assim, sempre fiz. E aí eu falei, não, eu vou me candidatar e vou tentar. E ela falou assim, olha, vem fazer o teste. Eu fui, fiz o teste,
Fui aprovada, ela adorou minha unha, o meu trabalho, fiz o pé, fiz a mão dela, fui aprovada. E ali comecei a trabalhar com aquela moça. Porque ali eu poderia trabalhar durante o dia e à noite ir para a escola sem problema algum. Só que aí a gente começou a ter alguns desentendimentos por conta que essa moça era um pouco enroladinha para pagar. Mas assim, não era que ela era uma pessoa ruim e pilantra, é porque ela estava passando por dificuldades financeiras. É que no meu momento eu não poderia dar margem pra ficar recebendo picadinho, gente. Eu tinha uma criança que eu sustentava sozinha, uma criança que tomava leite daqueles Aptamil, que é R$ 45 uma lata, que usava fralda, então eu não podia dar essa margem, né? Então, ali, essa própria minha amiga, gente, eu falo que essa pessoa foi um anjo na minha vida. Essa própria minha amiga me arrumou, ela também era manicure, ela me arrumou um serviço, né? Me arrumou uma vaga como manicure lá no salão que ela trabalhava. Até então eu já estava um pouco mais adaptada a essa rotina de salão, já tinha ficado um tempo no outro salão. Então eu já tinha ali um pouco mais de agilidade, um pouco mais de saber fazer mesmo, assim, eu já tinha pegado as manhas. E aí eu fiz o teste, fui aprovada, fiquei lá. E foi nesse serviço que eu conheci o Francesco, foi trabalhando aí que eu conheci o Francesco. Então basicamente ele chegou na minha vida. Eu tava trabalhando nesse salão, já tinha passado por todo esse rolê aí, tava trabalhando nesse salão e também já tinha começado a fazer, esse salão era na Vila Mariana, eu já tinha começado a fazer ali um curso de gestão financeira, era semi-presencial, fazia na Anhanguera, que não sei quem é ali da Vila Mariana vai saber, mas é ali atrás do Mercado Pastorim. Então eu ficava ali, eu fazia ali. Então foi nesse momento que eu conheci o Francesco. Como eu conheci ele de fato? Dada a minha situação, né, e dado esse vínculo que eu criei com esse meu chefe lá de trás, que eu fazia trabalhos como bombeira civil, ele sabia um pouco da minha história, ele sabia um pouco da minha batalha, a gente começou a conversar um pouco um sobre a vida do outro, né? E ele sabia como que era a minha vida, ele sabia que eu era uma pessoa de boa, ele sabia que eu era uma pessoa confiável. E o Francesco, inclusive é primo desse rapaz, e o Francesco estava fechando a operação de uma empresa que ele tinha no Brasil. O Francesco já estava no Brasil há 6 anos quando eu conheci ele, né? Só que nesse período que eu conheci ele, ele foi embora. Em novembro, eu conheci ele em dezembro. Eu comecei a falar com ele em dezembro. Como que foi isso? Como ele foi embora, repentinamente, ele teve uma emergência aqui na Itália, ele teve que vir embora. Ele não teve tempo de fazer todos os trâmites para fechar a empresa dele. E esse primo dele, ele sabia que eu já estava, a gente manteve contato, então ele sabia que eu estava fazendo gestão financeira, ele sabia que eu já estava tendo essa familiaridade com essas questões administrativas, digamos assim, né, contábeis. E aí ele foi e me indicou, ele falou assim, olha, tem um primo meu que teve um problema familiar na Itália e ele está precisando de alguém para cobrar alguns clientes, porque esses clientes dele estão dando a desculpa que não podem pagar ele por não pagar a taxa de mandar pela Western Union, né, pela MoneyGram. Então você pegaria o dinheiro na mão deles, a dívida original, ele te dá uma comissão e você envia ali para esse meu primo, né? Você quer fazer esse bico? Você aceita? E, gente, obviamente, né, uma pessoa que tá vendendo a janta para comer o almoço ou vice-versa, é óbvio que eu aceitei, né? Ainda mais quando eu vi o valor da dívida, eu sabia que ia ser uma comissão boa. Eu falei, não, claro que eu aceito sim. Aí eu já pensando, né? Posso quitar minha faculdade e tal, não sei o que. Aceito sim. E aí eu conheci o Francesco. Ele me passou o número do Francesco e passou o meu número para o Francesco também. E ali o Francesco me chamou no zap. Mas até aí, eu não esperava nada, gente. Eu comecei a conversar com ele. Ele começou a me falar, perguntou onde eu morava, onde eu trabalhava. Começou a falar a localidade de cada cliente dele. Para quem não sabe, era uma empresa de bebidas, então eram empórios, né? Que o Francesco tinha uma empresa de exportação e importação de bebidas. Então, era empórios, né? Cobrar essa venda de mercadorias que ele fez para essas empresas não tinham pagado, né? Essas lojas. Enfim, ele foi me falando a localidade das lojas e ali a gente foi se ajeitando. O contato informal aconteceu por uma feijoada. Gente, por uma feijoada. Meu marido casou comigo por causa de uma feijoada. Enfim, como eu trabalhava no salão, uma amiga minha estava se aposentando, estava se despedindo do salão, né? Ela não ia mais trabalhar, ia pedir a aposentadoria dela. E ali ela era muito querida, ela era muito querida, não, ela é muito querida porque ela tá viva, né? Ela é muito querida e a gente decidiu fazer uma feijoada, todo mundo, né, contribuir pra gente fazer uma feijoada num sábado. E claro, né, na correria do salão, a gente não ia comer tudo junto, mas a gente, na hora do almoço, todo mundo comia o seu pouco ali e tava tudo certo.
Aí eu fui, né, a feijoada ficou pronta, tal, com uma menina, a gente foi dando os ingredientes e o dinheiro, uma menina só que fez, né, tal. E aí eu tirei a foto, que tava muito bonita aquela feijoada, tirei a foto por status do WhatsApp. Esse homem me chamou. Eu tinha falado com esse homem no dia anterior sobre o trabalho, no dia seguinte esse homem me chamou, né, por causa dessa feijoada. Ah, eu amo feijoada, é meu prato preferido no Brasil. Falei assim, o meu também, eu adoro feijoada. Aí ele pegou e falou assim pra mim, você tem Instagram? Eu falei, tenho, passei meu usuário no Instagram pra ele, né, meu arroba pra ele. E eu perguntei, você também tem? Porque eu também queria ver as fotos dele, né, queria ver quem era ele, porque eu não sou doida. Aí ele foi e falou, tenho, e me mandou um dele. Aí eu entrei, pedi a solicitação pra seguir ele também pediu pra mim e tal, começamos a ver. Aí ele já me chamou no Instagram direto. Gostei de você. Eu falei, tá, obrigada. E aí ele começou a conversar comigo, tipo, vem pra cá, que não sei o que. Eu falei, não, ela tem uma filha pequena, que não sei o que. Eu não fico caindo nessas histórias, né? E aí a gente foi conversando, né? E aos poucos eu fui quebrando um pouco também, fechando a guarda, né? Já baixando a guarda, e a gente foi conversando. Quando foi em meados, né? A gente foi conversando e foi ajeitando pra se ver, e nunca dava certo. Quando foi em meados de março, no final de fevereiro, ele falou assim pra mim, eu comprei minha passagem, mas eu não vou te falar o dia. Aí eu fiquei doida, porque eu falei, esse cara, eu preciso saber que dia que ele vem. Até que ele acabou me falando, olha, dia 7 de março eu embarco. Aí realmente ele embarcou dia 7 de março, dia 8 ele chegou. Aí eu fui buscar ele na rodoviária do Tietê, porque ele não tinha achado, por conta dessa questão já do comecinho ali da pandemia, ele não tinha achado voo direto pra Itália. Então ele teve que ir pro Paraguai e vir pra Itália. Porque por causa da pandemia já não tava podendo entrar direto da Itália, né? E naquela época as coisas eram um pouco meio mal resolvida, então mesmo assim ele conseguiu entrar. Enfim, aí ele conseguiu entrar, né, no Brasil, aí eu fui buscar ele no Tietê, aí a gente veio pra casa. Aí a gente começou dali se conhecer. No início foi um pouco difícil, assim, não digo de adaptação, tá? Porque o francês já era adaptado no Brasil. Mas assim, eu tinha um pouco de receio, sabe? Porque assim, a minha casa era muito humilde, então, tipo, eu tinha vergonha. Aí, tanto que antes dele vir, que ele falou que queria ficar na minha casa, eu, tipo, gravei a casa, falei, olha, essa casa que eu tenho. E por um lado também, antes que alguém me critique aqui, eu preferi que ele ficasse na minha casa, gente, porque era uma pessoa que eu não conhecia. Então eu preferia que ele estivesse próximo de mim e eu também estivesse próxima ao carinho da minha família. Entendeu? Então, tipo assim, eu ia estar com ele, ia estar conhecendo ele, mas automaticamente eu ia estar embaixo dos olhos da minha família. Então, qualquer coisa que ele tentasse, a gente estava em maioria. A gente botava ele pra correr, aquelas, né? Mas não, mas deu tudo certo, minha família amou ele. Aí ele veio, no começo era um pouco difícil, porque a casa era pequena, era muito engraçado, gente, que o Francesco, ele é aquela pessoa que, quando ele vai no banheiro, ele esvazia a casa, e era assim que ele fazia no Brasil. Como eu morava em 2 cômodos, toda vez que ele ia fazer o número 2, menina, eu tinha que sair pra fora de casa, porque ele não queria que eu tivesse dentro de casa pra sentir o odor, mas enfim. Então era difícil essas coisas de comodidade, né, a gente dormia na cama de solteiro, mas aos poucos que a gente começou a ver, não, a gente quer ficar junto. Eu também parei de trabalhar nessa época por conta da pandemia, trabalhava em salão, o salão fechou. E aí, tipo, eu comecei a pegar o auxílio emergencial, claro, pagando as minhas contas, mas aí o Francesco também já se compadeceu. Tipo, nunca pedi nada, né? Ele já, tipo, falou, não, eu tô com você, eu vou fazer a minha parte, né? Tô na sua casa, vou pagar as contas, né? É o mínimo. Aí tudo bem. Então a gente, tipo, foi ficando junto, aí depois que a gente viu que ele ficou 3 meses, veio pra Itália e voltou, né? Aí a gente começou a ver que realmente a gente ia ficar sério. Aí a gente começou a comprar móveis melhores, começamos a trocar as nossas coisinhas. E aí também depois de um tempo a gente alugou uma casa, a gente alugou uma casa grande, porque o Francesco se incomodava muito na questão da gente dormir no mesmo quarto que a Cecília. Ele falava, não tem como a gente ter nenhuma intimidade aqui, porque a gente tá no quarto da menina, né? No quarto com a menina. Eu falei, não, concordo, até acho melhor você pensar assim. Porque se você não pensasse assim, seria estranho, né? Um homem que, tipo, tem certas preferências, eu já fico com a orelha em pé. Mas, enfim. Aí a gente alugou casa, aí a gente ficou nessa casa até o dia que a gente decidiu vir pra Itália. Aí foi quando ele veio primeiro, e em seguida eu cheguei aqui e estou aqui hoje, né? E agora a gente tá prestes aí a realizar nosso casamento. Como eu disse, a data é surpresa, mas vocês também terão vídeo, vlog do meu casamento. Então também já aproveita e se inscreva para você não perder e ativa o sininho para você receber a notificação quando eu colocar esse vídeo aqui, que vai ser a realização desse sonho aí e dessa loucura, tipo assim, que foi na minha vida, porque foi uma loucura, gente.
aconteceu coisas que eu não imaginava. E depois que eu tive minha filha, eu não quis procurar ninguém. Até tive um namorado antes do Frente Ex, mas foi uma coisa muito breve e que não foi boa pra mim. Depois disso aí eu falei, não, agora eu tenho que focar nos meus objetivos. E é isso, assim, eu me desprendi, assim, de questão de relação. Só queria mesmo trabalhar e estudar por causa da minha filha. E do nada Deus me colocou uma pessoa boa no meu caminho. A gente se deu bem, né? Claro, também, porque não basta só a pessoa ser boa, tem que ter a química. E a gente se deu bem e coisas inimagináveis aconteceram na minha vida. Eu jamais imaginei sair do Brasil ou vir para a Itália, ter o conforto que a gente tem hoje. Lembrando que eu era da periferia, mas assim, claro, não era miserável ao ponto de não ter comida em casa, essas coisas. Mas claro que eu tinha uma vida muito mais simples, né, gente? Uma vida muito mais apertada, digamos assim. As coisas não faltavam na minha casa, mas passar o mês era apertado, né? Eu ganhava R$1.200, né? Então você imagina, em 2019, eu ganhando R$1.200 com uma filha que usa fralda, né? Não pagava aluguel, mas também tinha água, tinha luz. Então você imagina como que seria aí mais ou menos a minha vida, né? Então, tipo, não era a pobreza extrema, mas também não era a abundância que hoje eu considero que eu tenho no sentido de conforto, né? Então é isso, gente. Muito obrigada por quem assistiu até aqui. É um vídeo que foi muito pedido pra vocês, então eu quis contar. Desculpa se eu me alonguei contando desde o começo, mas eu acho que tem coisas que tem que ser contextualizadas para que enxergue essa questão aí do momento que foi. E também eu queria falar aqui que esse vídeo eu quis também fazer contando a história do começo, porque eu sei que tem muita gente que me assiste e que às vezes não tem interesse de vir pra Itália, só porque gosta da minha personalidade, gosta do jeito que eu falo. E eu queria deixar aqui, que é uma coisa que eu creio muito na minha história, que foi o seguinte: quando você se impulsiona para algo bom na sua vida, sem pensar em se escurar em ninguém, sem pensar em ter nenhuma facilidade, em querer trilhar o caminho duro, difícil, conseguir, as coisas giram ao redor a favor. Por um exemplo, quando eu pensei, não, eu vou ganhar essa criança, a criança vai nascer, eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou viver, eu vou conseguir, eu vou realizar, automaticamente me apareceu alguém bom na minha vida que quis somar esses objetivos comigo, né? Não quis apenas viver um momento comigo, quis somar. Então eu acho que foi mais uma questão, acho que da minha motivação. Eu acho que a minha motivação também passou pra ele, que eu também era uma pessoa boa, né? Aquela força de vontade, aquela luta, aquela garra, porque, gente, era literalmente assim. Eu vivia a minha vida pensando, não, eu vou conseguir, eu vou fazer, eu vou acontecer. Era assim que eu vivia a minha vida. Então eu acho que transpareceu pra ele. Eu também senti isso nele, que ele também queria ter uma família, queria prosperar junto com uma pessoa, e era isso que eu queria também na minha vida. Gente, muito obrigada quem assistiu até aqui. Um beijo e até meu próximo vídeo. Tchau, tchau!